Aberta a inscrição para o grande expediente. Sem inscrição para o grande expediente. Grande expediente. Ninguém pediu mais. O pequeno ninguém se inscreveu, então passei para o grande. Ninguém pediu não. Ok, sem inscrição. Tem inscrito o vereador Ivo Evangelista. Então, na fala do vereador Ivo Evangelista, quem desejar usar o grande expediente faz a sua inscrição. Ao término da fala dele, encerraremos a inscrição do grande expediente. Então, tempo regimental 10 minutos, vereador Ivo Evangelista. Oi. Senhor presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade aqui presente. Senhor presidente, mais um ano em que nossa cidade sofre com as fortes chuvas e que passa gestão e mais gestão e nenhuma toma nenhuma providência para resolver a situação desta cidade. Senhor presidente, hoje pela manhã eu estive no Alto da Soledade, visitando aquela comunidade e vendo que, senhor presidente, a falta de manutenção nos morros da nossa cidade é muito grande. E quando as chuvas fortes vêm, não há encosta que segure se não tiver manutenção. E hoje, senhor presidente, nós visitando o Alto Nerival, onde tinha a equipe da Prefeitura Municipal de Ilhéus, o pessoal da Defesa Civil, onde faziam a intervenção com lona para proteger que as chuvas fortes que caíam no barranco não desse prosseguimento, vereador Zé Vitor, em deslizar aquele barranco. E detectamos então, senhor presidente, senhores vereadores, que esta cidade, no ano de 2010, 2011, recebeu um recurso de ordem de 15 milhões de reais do Ministério da Integração Nacional. Inclusive, a liberação das obras de recuperação está tendo um entrave lá no Ministério da Integração Nacional, senhoras e senhores, porque justamente a prestação de conta desses 15 milhões, que na época era o prefeito Nilton Lima, não está completa. Então, Ilhéus vai continuar sofrendo com a questão desses repasses. O Alto Nerival foi vítima desses recursos, que fizeram uma obra pela metade ou uma obra mal feita, fizeram de qualquer jeito, não fizeram do jeito correto que era para ser feito, e a população ali está sofrendo. A mesma coisa está acontecendo no Alto Soledade e no bairro Teotônio Vilela, com diversas ruas alagadas, sem nenhuma intervenção de nenhum prefeito que passou nesses últimos anos na Prefeitura Municipal de Ilhéus. Ilhéus continua sofrendo com as gestões que vem passando em nossa cidade, vereador Abraão. E a comunidade ali do Teotônio Vilela publicou diversos vídeos, diversas fotos, falando da situação daquela comunidade. Pastor Matos, eu não sei se o prefeito está preocupado com aquela população. Eu não sei se o prefeito, meu amigo, está preocupado com a população que mora no morro, que vive o dia a dia para subir e descer as suas escadarias, e muitas já se rompendo e cedendo conforme a chuva vem caindo em nossa cidade. Então, senhor presidente, eu solicito que esta casa, senhor presidente, encaminhe um procedimento, senhor presidente, ao prefeito municipal, que envie para esta casa, senhor presidente, a cópia do projeto
de encaminhamento para a recuperação do Alto Erval Soledade e do Alto Soledade, porque segundo o pessoal, os funcionários, servidores, diz que está travado no Ministério da Integração Nacional. Vereador Ivo, só rapidamente. Pessoal, vamos colaborar com a fala do Valério, que quando ele está falando, todos nós ficamos calados aqui ouvindo. E Valério está fazendo zoada, Valério, pelo amor de Deus. Fala com o pessoal ali, Valério. Então, senhor presidente, que seja feito esse encaminhamento, porque não dá mais, não cabe mais. Nós estamos 70% da população da nossa cidade que sofre com desmando da administração pública, que não faz os serviços necessários que deveria ser feito. Era isso, senhor presidente, que eu queria colocar. E também, senhor presidente, como é que pode? Eu vi um vídeo de um secretário aqui pedindo que a população limpasse os bueiros. Pô, isso é serviço do serviço público, pô, não é da população, não. Agora, de pedir para a população ter consciência ao sujar as ruas, tudo bem, que tem um serviço de divulgação de educação ambiental. Agora, dizer à população para limpar os bueiros de sua porta, fica meio complicado. A prefeitura é que tem que ter um programa de limpeza, de manutenção das vias públicas da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Agora tem que se parecer. Bom, como havia dito, na inscrição do vereador Ivo, os interessados iriam se inscrever, depois disso encerraria. Então, além do vereador Ivo, tem inscrito apenas os vereadores Macrise e vereador Luiz Carlos Escuta. Então, vou pedir ao vereador Matos para que assuma aqui, para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, boa tarde, saudando Vossa Excelência, saúdo todos os vereadores, quero saudar também a todas e todos os trabalhadores do serviço público, que eu também sou servidor público concursado, a diferença é apenas a instituição, e a gente sabe o quanto importante é a luta, a organização e as mobilizações de todos os segmentos de serviço público do Brasil, do Estado e da cidade no município também. Senhor presidente, eu quero, de uma forma bem rápida, fazer 2 comentários apenas. Um comentário que, inevitavelmente, eu não teria como não deixar de fazer, em relação ao processo de eleição que aconteceu no dia de domingo, e, enquanto uma pessoa que respeita o processo democrático, apesar da gente ter todas as confirmações e toda a exposição que todos perceberam de como se deu o processo durante a eleição, onde muita gente terminou votando sem conhecer o que de fato são as propostas do candidato eleito, mas ele foi eleito, o povo preferiu escolher aquela opção, e a gente tem que respeitar o que o povo, em sua maioria, escolheu e esperar de que, de fato, faça um governo respeitando as instituições, respeitando as organizações populares, desde a associação de moradores, sindicatos e os demais organismos que compõem junto a sociedade brasileira, e respeitando o máximo possível a forma dos tratados e das relações institucionais, para que a gente possa ter um país sólido, um país organizado e um país onde de fato as pessoas todas sejam respeitadas. Digo isso, senhor presidente, porque, como já falei no início, infelizmente foi um projeto que ninguém tem clareza do que é que se trata a partir de 1º de janeiro, então no programa que está no TSE não diz muita coisa, e como preferiu fugir, não comparecer em nenhum dos debates, a sociedade também não conseguiu ter clareza do que seria esse trabalho. Mas continuaremos, como sempre estivemos, nos movimentos organizados, junto com as associações, com os sindicatos, com os conselhos municipais, ajudando a garantir a pluralidade e a participação
coletiva de todos e todos. Dito isso, senhor presidente, voltando para a nossa vida do dia a dia no município de Ilhéus, eu quero esclarecer que, como havia sido dito na semana passada, o projeto que trata da criação da autarquia, como ele não sofreu nenhuma alteração ao pedido de retirada que o executivo fez, então automaticamente o projeto ele fica para a sessão seguinte, que é a sessão de hoje. Então, não havendo nenhuma modificação, nenhuma alteração que necessitasse ter um novo parecer, então automaticamente já fica para a sessão de hoje. Também esclareço isso porque algumas pessoas estavam em dúvida por ter visto a publicação de outros projetos na pauta de hoje, não aquele, mas porque estes sim precisavam ter essa publicação, por serem projetos que não estavam em pauta na semana anterior e nem em nenhuma outra sessão. E além da autarquia, que é bom a gente mais uma vez esclarecer, é um projeto de extrema importância para organizar a estrutura de um órgão importante, que não é apenas para multar, para apitar no semáforo, é um órgão para garantir uma mobilidade na cidade, organizar as estruturas do trânsito e fazer com que a gente tenha mais segurança, que tenha menos acidentes. E fica aqui desde já o apelo deste vereador para que a autarquia também a curto prazo se preocupe com a descentralização do trânsito, porque lá no Teotônio Vilela, lá no Nossa Senhora das Vitórias, no Nelson Costa, no Malhado, em vários outros lugares, o trânsito hoje já flui nestes lugares de um tamanho suficiente para ter um atendimento de perto do serviço também da Sutran, que passará a ser essa autarquia. Com a autarquia você vai ter a garantia de recursos direcionados, de captação de recursos. Mas, para além da questão da autarquia, também está na pauta de hoje projetos importantes que tratam dos servidores públicos. E aí, não tenho procuração aqui dos vereadores, mas me ouso a dizer de que todos nesta casa sempre estão discutindo e preocupados e direcionando de como a gente pode melhorar as leis e os regramentos para que os servidores tenham condições e atendimentos melhores. Algumas mudanças a gente pode fazer, como esta casa fez, a questão do fardamento, como fez a questão de alguns benefícios. Outras são necessariamente do prefeito, e se ele não envia para a gente não pode dar início a esses projetos. É importante que os senhores e senhoras entendam essa dinâmica, para perceber que nem tudo vai poder nascer daqui desta casa, mas o que não impede, como alguns têm feito, de provocar para que o gestor envie para casa esses projetos. E por fim, senhor presidente, eu quero chamar a atenção da falta de habilidade que a gestão vem tendo numa série de questões que dá do trato do Poder Executivo com o Poder Legislativo. A gente tem esse projeto que desde a semana passada, que era para ter sido votado aqui nesta casa, e não foi, numa demonstração um tanto clara de falta de habilidade do Executivo, quando o vereador Tarcísio não chamou a Casa Legislativa para mostrar do que especificamente que tratava o projeto, das mudanças que estavam sendo previstas, do que se pretendia como objetivo final e como seria feito na prática esse trabalho. Então, quando alguns vereadores questionam, provocam e discutem até pela suspensão do projeto, não é porque quer votar contra, é porque quer entender porque uma linha mal lida pode ter uma pegadinha para vocês trabalhadores ou para o município em geral, que pode ser muito prejudicial. Eu digo isso porque, enquanto sindicalista que eu sou também, já passamos isso lá na Assembleia Legislativa do Estado, em um determinado projeto, que lá no artigo 95, um dos últimos projetos, quando todo mundo já estava cansado, tinha lá uma pegadinha no arquivo que ninguém prestou atenção e passou um item altamente prejudicial para nós servidores naquele momento.
Então a gente precisa que o governo reveja como essa relação para a gente melhorar a situação dos projetos e diminuir o máximo possível a insegurança jurídica que já é muito grande no município de Ilhéus. Dito isso, nosso mandato está à disposição para a gente ser mais um dos instrumentos de estar discutindo com as categorias, representando o que for possível e necessário com as categorias, para que a gente possa ter, principalmente nesse momento onde a gente não sabe muito bem o que está por vir, pois uma coisa é muito clara: quando o governo Temer, e que já era acompanhado pelo presidente eleito, queria tirar uma série de condições de defesa dos sindicatos, é porque ele quer justamente minar a representação dos trabalhadores, das trabalhadoras. E nós estaremos vigilantes para que nenhum direito a menos, para que a gente tenha a pluralidade e a garantia da democracia na forma mais ampla possível. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Luiz Carlos. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, mesa diretora, parcela da comunidade aqui presente.